Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball é um anime muito conhecido pelas suas famosas transformações. Porém, ultimamente eu tenho visto muitas pessoas dizendo que elas são desnecessárias e até mesmo estão atrapalhando a franquia. E por isso no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar se elas realmente fazem bem pra Dragon Ball. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Há mais ou menos cerca de 30 anos atrás, uma das batalhas mais impactantes da história dos animes aconteceu. Goku, o protagonista de Dragon Ball, ao ver o seu melhor amigo de infância, Kuririn, sendo assassinado, se transforma no lendário Super Saiyajin para bater de frente com o Imperador do Universo. Frieza havia sido revelado como o maior culpado na origem do Goku, e basicamente o responsável por ter destruído seu planeta inteiro. E então estávamos presenciando uma das batalhas mais importantes de todas, não só para a história de Dragon Ball, mas para a história dos animes. E até aquele momento, transformações não eram tão utilizadas para finalizar uma saga daquele jeito. Então uma grande parte da cultura pop acabou sendo influenciada com a fama do Super Saiyajin. E isso não é à toa, porque foi algo realmente muito bem feito. E pensar que algo tão icônico só aconteceu porque o Akira não queria pintar o cabelo do Goku. De qualquer forma, obviamente, a batalha épica de Goku e Frieza chegou ao seu fim. E então, nos dias atuais, um dos elementos mais reconhecidos da franquia são as transformações. Quando você fala em Dragon Ball, as pessoas imediatamente pensam em suas transformações. Mas o que acontece quando um elemento tão bom vira um fardo? Chega de transformação em Dragon Ball, elas estão estragando a franquia. Isso é algo que eu tenho escutado já faz um tempo. Assim como eu escuto pessoas falando que as transformações deveriam ter acabado no nível 2. Também não posso esquecer da galera que diz que Dragon Ball virou um desfile de transformação. E as críticas geralmente vão para esse mesmo lado. Ou elas afirmam que as transformações atualmente são inúteis, ou elas afirmam que tem transformações demais. E será que eu concordo com isso? Não exatamente. De fato, de um tempo pra cá, a gente tem tido muitas e muitas transformações. E sim, o nível 1 e o nível 2 provavelmente foram os mais bem trabalhados. Mas eu não acho que o problema esteja nas transformações em si. Vocês vão entender daqui pra frente. O nível 1 foi uma ótima transformação que teve uma ótima apresentação e que cumpriu o seu propósito na história. E o mesmo vale para o Super Saiyajin 2 na sua primeira aparição. Entretanto, no Super Saiyajin 3 as coisas começaram a desandar, pois apesar de ser uma transformação muito legal, ela tem alguns problemas, com o principal deles sendo o fato dela não ter realmente uma trama na história. Ela só aparece para ser um power-up sem construção e acabou. Mas eu vou até puxar um pouco de sardinha e falar que ela teve sim um propósito dentro da narrativa, que foi basicamente mostrar pro Vegeta que o Goku estava se segurando durante a luta deles, o que fez sentido para ambos os personagens nessa situação. Porém é só isso, depois todas as aparições do Super Saiyajin 3 ele só aparece para ser legal. Já o Super Saiyajin 4 realmente foi uma exceção aqui, pois apesar dele ser muito legal, a primeira aparição dele foi realmente muito bem escrita. Só que o problema começou mais pra frente. O Super Saiyajin Deus teve sim um propósito narrativa, só que ele foi logo descartado. E o Blue nem ao menos isso teve. Na verdade, a única coisa que o Blue fez foi mostrar que tem mais possibilidade de poder pro Goku atingir. E olha só, o God fez a mesma coisa. Aí teve o Blue Full Power, o Blue Evolution, o Blue Kaioken, o Super Saiyajin Rosé, que é uma espécie de Blue, e todas aquelas transformações sem sentido do Heroes. Realmente parecendo que o único propósito das transformações era vender boneco. Só que no Torneio do Poder nos apareceu o Instinto Superior, tendo um conceito muito bem interessante em suas duas formas. Só que até isso acabou meio que sendo estragado também, porque com o tempo o Instinto Superior foi ficando cada vez mais fraco e o seu conceito parece que foi esquecido. Mas o ponto que eu tô tentando dar aqui é que as melhores transformações de Dragon Ball serviam um propósito, mais especificamente um propósito narrativa para desenvolver os personagens. E tudo bem, você pode gostar das transformações
transformações que não têm desenvolvimento direto. Eu não julgo, até porque o Super Saiyajin 3 é uma das minhas favoritas, mas a gente tem que admitir que quando não acontece, ela acaba sendo menos memorável na cabeça dos fãs, e até mesmo menos querida pelas pessoas. Quando uma cena é muito emocionante e marcante, você pega ela e guarda no seu coração, e é por isso que você vê gente falando que o GOT não deveria existir e o 4 deveria, porque não só uma transformação extremamente bonita, mas a sua primeira aparição é muito sentimental, o que é crucial quando estamos falando de uma história, e quando se perde simplesmente parece que é só uma transformação dentre muitas outras. Mas eu não acho que isso faça com que seja um dos maiores problemas de Dragon Ball. Quero dizer, a escrita preguiçosa é, fazer transformação só pra vender boneco é, mas o simples fato das transformações existirem, eu creio que não. E eu acho que tem uma resolução bem simples até pra esse problema. E eu realmente não quero ser aquele cara, mas é definitivamente um fato que o vício das pessoas em dopamina tem ajudado pra isso. Parece que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas querem mais estímulos mais rápidos, sem realmente esperar que algo seja desenvolvido. E obviamente isso inclui a cultura pop também. E não me entendam errado, eu não tô querendo pagar de santo não. Eu passo horas vendo os shorts do YouTube, só que ainda assim isso pode ser muito, mas muito prejudicial para as obras que a gente conhece. E não é exatamente esse o único problema, mas você pode ver que eles realmente têm pressa em apresentar algo novo, porque acham que a galera vai embora se não apresentarem. E sendo sincero, talvez hoje em dia eles vão, porque não tá sendo realmente construída uma boa história, mas sim parece que é estímulo atrás de estímulo. Por exemplo, alguns dias atrás eu tava falando sobre como o Broly simplesmente controlou a forma dele em um capítulo, e isso não foi feito com o intuito de deixar o personagem melhor, mas sim para que os fãs olhassem e dissessem: caramba, agora eu tenho um boneco novo, ou nesse caso, caramba, o meu personagem tá mais forte. E isso se encaixa completamente no que eu tô falando sobre as transformações. Elas deixaram de ter impacto, até mesmo no desenvolvimento propriamente dito. E nisso eu concordo com a crítica da galera. Parece que com o tempo as transformações foram perdendo o seu valor, e eu realmente acho isso muito triste. E como eu mencionei anteriormente, o Ultra Instinto foi capaz de trazer esse sentimento de volta pro meu coração. Só que infelizmente eles falharam com o meu garoto. O bichinho perdeu toda a aura que ele tinha, só para que a galera tivesse o estímulo de novo e de novo do Goku dominando a transformação, sendo que é algo que já deveria ter acontecido faz tempo. E fazendo esse vídeo, eu sei que muita gente vai comentar que agora não faz mais sentido o Goku desbloquear outra transformação a não ser o Ui. Só que eu discordo completamente. E o meu último tópico é a solução desse problema das transformações. E por incrível que pareça, é algo extremamente simples. Se chama paciência. E eu sei que você provavelmente já escutou muita gente falando o quão importante isso aqui é. Só que quando você está escrevendo uma obra, isso aqui é muito, mas muito importante. Tendo suas raras exceções, como Akira não querendo pintar o cabelo do Goku e criando o Super Saiyajin. Mas o que eu tô querendo dizer é que uma boa história leva tempo. Bons personagens levam tempo para serem construídos. Um bom mundo de um anime leva tempo para ser construído. Então, obviamente, o mesmo é equivalente para as transformações. E eu não tô dizendo que precisam de mais de uma saga para aparecerem, não é isso. Eu tô dizendo que quando existe construção em algo de uma obra, você se sente mais feliz ao ver o resultado, porque você se sente como se tivesse sido parte daquela jornada também. E fazer isso, agradar o leitor, é muito importante. As transformações não são e nem nunca foram o maior problema de Dragon Ball, mas na verdade o maior inimigo que encontramos no caminho é a pressa. Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que você talvez possa ter feito besteira recentemente. Talvez você perdeu sua disciplina ou fez algo que se arrependeu de ter feito. E por isso você pode ter rancor contra si mesmo e achar que não merece se levantar. Mas eu quero que você esqueça isso e levante a cabeça. Eu sei que é difícil quando a gente erra pensando que tá fazendo algo certo, mas eu tenho certeza que você consegue melhorar. Mas mesmo que você não acredite em si mesmo, fale com Jesus, porque independentemente de qualquer coisa, Deus é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hype Park, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!